Oi, gente! Aqui quem está falando é Margarise, fundadora e CEO do Bay Brasil. Bem-vindos a mais uma sessão do nosso Tete a Tech. Para quem ainda não conhece, o Tete a Tech é uma série que a gente lançou com o objetivo de disseminar conhecimento, promover interação em tempo real entre o Brasil e o Vale do Silício. Então, para isso, hoje eu convidei o Vicente Silveira, que é um líder em engenharia, é engenheiro por formação, mas também é um líder de times de engenharia. O Vicente também embarcou em empreendedorismo antes dele sair do Brasil. Ele é originalmente do Rio de Janeiro, eu vou deixar ele falar, mas ele também era empreendedor no Rio e agora ele está também assumindo mais um chapéu aí, que é de investidor anjo. E o Vicente também é especializado em segurança e inteligência artificial. Então a gente vai aqui bater um papo com o Vicente ao vivo, né? E você que está em casa, que está no escritório, que está nos acessando via o nosso canal do Facebook, mande suas perguntas, escreva as suas perguntas aí no live, que a gente vai tentar incorporar o máximo das suas perguntas para o Vicente. Ah, para essa sessão em particular, a gente convidou os nossos parceiros do Cubo. O Cubo é uma iniciativa de dois parceiros nossos, o Banco Itaú e a Redpoint Ventures. E a gente então está ao vivo lá com o pessoal do Cubo. E quem vai moderar essa conversa pelo lado do Cubo é a Renata Zanuto. Oi, Renata. Oi, Margarida, tudo bem? Oi, Vicente, tudo bom? Oi, tudo Boa bem? tarde. A Renata, ela é head de startups e ecossistemas aí no Cubo. E Renata, super legal ter você com a gente, ter essa participação aí do Cubo, porque a gente tem muita sinergia entre as nossas organizações, a gente realmente quer disseminar conhecimento e promover mais e mais esse diálogo entre Brasil e Vale. Então, Não, obrigada com pela certeza. participação. Nós que agradecemos. Para a gente que é um prazer participar desse tipo de iniciativa, de trazer um pouco do que acontece aí, e também ter essa percepção de speakers e de talks que venham direto do Vale para cá, com novas tendências, com tudo que está acontecendo. Até passando um overview, para quem não conhece, a Margarida bem falou, o Cubo ele é uma associação sem fins lucrativos que foi fundada pelo Itaú e pelo Redpoint Ventures, e nós temos como principal objetivo aqui fazer a conexão entre pessoas. Então, o nosso objetivo é conectar a startup que está aqui com outra startup, com grande empresa, com investidor, com universidade, para gerar essa conexão e para gerar negócios. Né? Então, aqui no Cubo, a gente tem startups que são selecionadas para estarem aqui. Então, as startups que estão aqui hoje, elas já são operacionais, elas resolvem um problema real do mundo real e elas têm potencial de escala. E elas são todas, então, selecionadas para estar aqui. O que é o nosso maior a valor que nós agregamos a eles é promover essa conexão. Um dos outros nossos pilares de atuação é de trazer densidade para o prédio. Então, é de trazer todos os agentes que hoje a gente tem de suporte e apoio ao empreendedorismo para um único espaço. Então, a gente faz iniciativas e eventos, de 5 a 7 eventos por dia aqui no espaço, que tocam todos os públicos e pilares do ecossistema de startups. Então, evento para grande empresa, evento para universidade, evento para estudante, empreendedor, para trazer todo esse público aqui, para gerar densidade em um único espaço e propiciar conexão entre todo esse público. Então, Margarida, esse tipo de iniciativa com vocês é fundamental para a gente também engajar e compartilhar tudo o que está acontecendo aí com o público daqui. Né? Então, por isso que eu falo que o prazer é todo nosso de participar com iniciativas como essa. Legal, Renata. Este é o comecinho dessa série, então eu acho que a gente tem muita coisa aí para apresentar e muitos diálogos para facilitar, né? Eu acho que muita gente também já viu aí o nosso primeiro programa, que foi com o Mike Krieger, o brasileiro cofundador do Instagram. Então agora o nosso papo, vamos passar aqui para o Vicente Silveira. Começando um pouquinho, Vicente, conta para o pessoal como é que você veio parar aqui no Vale. E até antes de eu realmente passar a bola para o Vicente, eu esqueci de citar que o Vicente é
Quando eu fundei Bay Brasil, obviamente, eu precisava montar o nosso time. O Vicente foi uma das primeiras pessoas com quem eu conversei. Falei sobre o que é que eu queria, o que eu gostaria de atingir, e o Vicente embarcou nessa, se engajou, né, na nossa organização e tem contribuído fortemente para a gente ser um canal de informação sobre o Brasil aqui no Vale e promover conexões e interação. Então, agora eu estou trabalhando mais de perto com o Vicente, porque ele é o nosso Chairman of the Board. Então, Vicente, conta para o pessoal como é que você veio parar aqui no Vale. Claro, com certeza. Bom, primeiro, muito obrigado por ter essa oportunidade de estar falando com vocês, tanto o time do Cubo. Eu tive, assim, prazer de conhecer a primeira edição do Cubo, acho que a edição anterior de vocês. Agora eu sei que vocês estão num ambiente ainda melhor, né? Eu já tinha ficado impressionado com o antigo o prédio do Cubo e o ambiente lá. E, obviamente, né, ter o prazer de estar com a Margarise aqui, que é uma líder aqui no Vale do Silício, uma pessoa que ela é o Kevin Bacon da internet aqui no Vale do Silício. Todo mundo conhece, está relacionado com ela de alguma forma. Bom, então, vamos falar um pouquinho assim, como que eu vim parar aqui, né, um pouco da minha história. Eu acho que também tem um pouco a ver com o assunto que a gente vai discutir, porque mostra a trajetória. Como a Margarida falou, sou natural do Rio de Janeiro, me formei na PUC, lá em Engenharia de Computação, e eu assim, tive o privilégio de estar num momento na PUC onde várias coisas estavam acontecendo, né? Primeiro, foi a expansão civil da internet, estava no momento inicial, né? Eu me lembro, eu recebi um projeto para investigar uma das ferramentas de navegação na internet, uma que até não existe mais. Tinham duas, né? Uma que hoje em dia é o browser e a outra que chamava-se Gopher, ninguém mais usa. Então, eu tive, assim, começando a trabalhar nisso, e aí, rapidamente, comecei a trabalhar num laboratório da PUC chamado CETUC, que foi um ambiente fantástico para mim, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com robótica, né? E a gente construiu essencialmente um robô, que você coloca dentro de um oleoduto, ele sai do outro lado e ele inspeciona para achar onde há um defeito, né? E então, um dos primeiros, assim, vamos dizer, robôs industriais, né, que foram colocados em uso acho que no Brasil. E foi legal também porque foi pela primeira vez eu vi a transição, o início de uma transição entre um projeto numa universidade e se tornando uma startup e uma empresa, né? Então, esse projeto no qual eu trabalhei, os chefes do projeto fundaram uma empresa que hoje em dia chama-se Pipeway e presta serviço no mundo inteiro, né? Então, eu acho assim, foi uma história de sucesso muito legal, num ambiente que eu vejo agora feito numa escala ainda maior, como acontece no Cubo, né? Um ambiente de empreendedorismo e apoio ao empreendedor. Aí de lá, eu trabalhei em uma das primeiras startups na internet, na primeira onda de startup, chamada CertSign, né? Um dos primeiros funcionários a entrar lá. Também foi muito legal, né? Trabalhar, né, numa startup, saindo da faculdade. E a gente montou, era na área, pode-se dizer, de segurança, ou de cripto, antes que cripto fosse popular como é hoje em dia. E também foi uma experiência bacana montar aquele time, ter a oportunidade de trabalhar com uma empresa do Vale, que na época a VeriSign, e através da VeriSign eu acabei vindo para cá, né? Isso foi em 2001. Vim em 2001 para cá, comecei a trabalhar como gerente de produto, acabei entrando numa área de inovação da VeriSign, e aí mergulhei mais na área de segurança para bancos, né? Que ainda é uma área muito quente, e aí no início, né, comecei a trabalhar também com dados, né? Que é uma parte do nosso produto utilizava dados para ver se tinha alguém tentando hackear na conta bancária de uma outra pessoa, né? Foi um dos primeiros produtos que os bancos começaram a colocar para proteger contra esse tipo de ameaça, porque os bancos não estavam acostumados a operar na internet, né? Todo mundo trabalhava de outra forma, quando eles entraram na internet essas ameaças começaram a surgir. E uma solução baseada em dados foi naturalmente o que veio. Aí de lá, eu fiquei na VeriSign acho que uns 5 ou 6 anos. Aí comecei a me interessar muito por redes sociais, né? E através dessa conexão na área de segurança, eu consegui arrumar uma entrevista num grupinho de ciência de dados, que eu nem sabia muito bem o que aquele grupo ia fazer, estava sendo formado no LinkedIn, né?
E aí acabei entrando como gerente de produto lá, acabei virando gerente de ciência de dados, e depois gerente de engenharia lá. E por sinal, um parênteses, Claro. eu e o Harold é um dos nossos board members, a gente conheceu o Jeff Weiner, que é o CEO do LinkedIn, e isso faz uns 3, 4 anos. E até aquele momento ele ainda se lembrava da entrevista do Ah, Vicente. o Jeff é pessoa fenomenal, um empreendedor fantástico. Ele criou uma cultura no LinkedIn que eu acho que realmente é um exemplo, né, para quase todas as empresas aqui no Vale, é uma unanimidade. E acho que ele levou isso também, né? Tiveram um merger bem legal com a Microsoft, até um assunto que a gente pode falar. Mas, assim, voltando então à história, esse grupinho de ciência de dados que estava crescendo, a pessoa que me contratou, que se chama DJ Patil, né? Ele foi um dos pioneiros até na moderna ciência de dados, né? Co-criadora do termo cientista de dados, né? E acabou se tornando o primeiro Chief Data Scientist do governo americano, trabalhando na época do governo Obama, né? E, então foi uma experiência fantástica no LinkedIn, montando esse time. E aí, de lá eu comecei a me interessar, depois de 6 anos, eu comecei a me interessar muito nessa área de transporte, né? Que é uma área que eu ainda estou muito interessado. Eu acho que está tendo uma confluência de fatores ali que realmente vai revolucionar. Vocês estão vendo com os Ubers, com os 99s e tudo mais, é uma revolução nessa área de shared, o transporte compartilhado. Então eu fui para o Uber para montar um time também de ciência de dados, focado na área de fraude de cartão de crédito, e depois a gente começou a fazer outros tipos de fraude também, né? E aí saí do Uber mais ou menos em abril do ano passado, e de lá para cá eu tenho trabalhado como advisor, consultor e investidor anjo, né, em várias capacidades. E é claro, ajudando a Margarise onde eu posso na B Brasil. Legal, Vicente. E agora mergulhando um pouquinho então no tema, né, de hoje, que é a inteligência artificial e o futuro do trabalho. Claro. Conta pra gente, Vicente, como é que a inteligência artificial, quais são as tecnologias que estão sendo implementadas hoje e como é que vai interferir na força de trabalho? Claro. Ou já está interferindo? Claro. A verdade é que já está, né? A gente, assim, começando, é um processo no qual eu acho que a gente está mais exposto a produtos de inteligência artificial no dia a dia através de plataformas para consumidor, como o Facebook, ou o Google, ou um iPhone, né? Todos esses produtos, eles não funcionariam, né? E essas empresas não seriam viáveis se eles não pudessem utilizar algum tipo de, vamos dizer assim, aprendizado de máquina, né? Que é um subconjunto da inteligência artificial, para poder fazer com que o teu newsfeed no Facebook seja relevante para você, né? Para poder mostrar um anúncio que seja relevante ou para entender o que você fala para o Siri, né? Então, todos esses são produtos de inteligência artificial e acho que a experiência é uma experiência maior como consumidor. Mas, aos poucos, essas coisas estão entrando dentro do ambiente de trabalho também, né? Então, se a gente pensar, existem empresas que até muito antes de inteligência artificial se tornar vamos dizer assim, um buzzword, já estavam utilizando versões iniciais disso, né? Então, no próprio Brasil, grandes bancos, com certeza, já utilizavam, né? Áreas de antifraude, áreas de trading, empresas de petróleo, há muito tempo vêm utilizando dados em grande quantidade para decidir onde que eles vão fazer prospecção de petróleo. Sempre houve, assim, já há algum tempo isso vem sendo utilizado. O que aconteceu nos últimos anos foi uma confluência de fatores, né? Basicamente, algumas empresas surgiram nas quais o principal patrimônio delas, ou o principal, vamos dizer assim, o produto do que eles fazem são dados, né? Empresas que trabalham em cima de dados. Então, esses são os Googles, os Facebooks da vida. E essas empresas, naturalmente, melhoram a performance dela trabalhando com dados e colocando mecanismos de inteligência artificial em cima disso, né? Então, essas empresas trabalhando com muitos dados apareceram, né? Então, você tem uma massa de dados incrível. Surgiram também, houve um crescimento muito rápido
na capacidade de processamento de dados, né? Então, uma revolução mais recente com o que se chama Deep Learning, né? Que uma das tecnologias ou dos algoritmos que se utiliza, antes era considerado, vamos dizer assim, mais uma coisa acadêmica meio inviável, sem aplicação na indústria, mas recentemente, com essa quantidade grande de dados e com uma capacidade de processamento muito grande, você começou a ser capaz de utilizar isso, né? Então, dá um exemplo para a gente, Vicente. Claro, com certeza. Olha, se a gente pensar, por exemplo, no que está acontecendo no setor de transporte, né? No setor de transporte, existe uma corrida para o carro autônomo, né? Mas até antes de você chegar no carro autônomo, já existe vários benefícios que a gente vai colher ao longo do caminho. Por exemplo, vários carros agora já saem equipados de fábrica com a capacidade de detectar se vai haver uma colisão com o carro na frente e colocar o freio automaticamente. Mesmo que talvez não consiga impedir a colisão, consegue diminuir a severidade daquela colisão. Muitos desses veículos utilizam algum tipo de inteligência artificial, computer vision, né, para poder entender que o que está na frente é um veículo, né, e perceber que aquela distância está se aproximando muito rapidamente e que uma colisão é iminente, né? Então, esses são mecanismos que estão sendo utilizados no transporte hoje em dia. E, obviamente, isso vai progredir para a questão do carro autônomo. Mas até em áreas que a gente não pensa como sendo, vamos dizer assim, áreas de adoção inicial, como a agricultura, já existem aplicações disso. Por exemplo, acredito que é a John Deere, né, que faz talvez a principal empresa mundial de implementos agrícolas, comprou uma startup que basicamente o que a startup faz ela construiu um mecanismo de câmeras que à medida que o trator, a combine, esqueci o nome do equipamento, mas basicamente um trator vai passando por cima da plantação, as câmeras vão identificando, utilizando computer vision, né, utilizando a inteligência artificial, o que é a planta que está sendo efetivamente colhida ou plantada e o que é a praga. E aí eles têm uns biquinhos de inseticida, ou biquinhos vamos dizer assim, de DDT, ou que for o pesticida, né, deveria ser, que só vai ser aplicado em cima da praga, né? Então isso é uma aplicação em outra área. Até na medicina, aqui nos Estados Unidos, a FDA, que é o órgão regulamentador, similar à Anvisa no Brasil, já regulamentou diagnóstico para certos tipos de doença da parte oftalmológica, né, da córnea, não, da córnea não, da retina, sim, da retina, através de um diagnóstico utilizando inteligência artificial. Fantástico. Bom, eu tenho muitas outras perguntas, mas eu queria passar a bola aí para o pessoal do Cubo, de volta para você, Renata, porque a essência desse programa é que vocês aí façam perguntas para os nossos Bay Brazilians aqui da região. Então, com você, Renata. Joia, deixa eu perguntar aqui se quem tem uma pergunta para a gente. Quem tem? Oi? Tá. Eu vou fazer então, Vicente, enquanto isso eles estão aqui também formulando as perguntas, enquanto a gente passa a palestra. Eu queria que você contasse um pouco, acho que você já contou um pouco sobre sua trajetória, né, nas empresas, então no Uber, no LinkedIn, e eu queria que você abordasse um pouco mais como que é a utilização dos dados nessas empresas, qual que é a sua percepção também de utilização tanto de inteligência artificial como de dados propriamente dito dentro de uma startup que virou uma empresa hoje, né, que a gente pode dizer que é uma empresa global, uma grande empresa, até mesmo de empresas tradicionais, como que é essa utilização e de que forma que foi a sua percepção com relação a isso e de que forma também que a inteligência artificial está evoluindo, que as pessoas estão evoluindo em conjunto, ou seja, que elas também estão entendendo a utilização da inteligência artificial. Claro, vou quebrar em duas partes a tua pergunta, né? Uma, como que essa questão da utilização de dados e como que eu vi isso evoluir, né? Dentro de empresas como o próprio LinkedIn ou Uber, né? Eu acho que assim, um dos grandes desafios de qualquer coisa relacionada à ciência de dados, né, aprendizado de máquina, inteligência artificial, é a capacidade de captar
dados, né? Capacidade de ter acesso a esses dados e garantir um certo nível de qualidade desses dados, né? Então, essas são coisas que parecem relativamente óbvias, né? Porque se você pensar a inteligência artificial, quer dizer, a maior parte dos algoritmos que a gente tem hoje, não todos, mas uma grande parte, elas dependem de você ter uma massa de dados, em geral, uma massa de dados bem grande, né? E o problema é que muitas vezes as empresas, às vezes, não têm essa massa de dados, ou têm essa massa de dados, mas a qualidade não é boa, ou não existe um acesso, né? Então, a experiência que eu tive em empresas que são mais, vamos dizer assim, data native, né? São empresas que são nativas dessa questão de dados, foi onde a gente até tinha bastante, vamos dizer assim, a captação de muitos dados, né? Porque é um negócio digital. Então, é naturalmente mais fácil. Você tem um app e o seu app naturalmente está captando dados, está fazendo uma transmissão, um streaming desses dados para o seu back-end e você, vamos dizer assim, tomara que você esteja armazenando aquilo ali, né? Então, isso já estava vamos dizer assim, entendido e executado. A parte que era mais difícil era quando você começava a entrar na questão do acesso a esses dados. Às vezes os dados estavam colocados em certas bases de dados ou storage que não era de fácil acesso, isso é uma coisa que eu vi, por exemplo, até no próprio Uber. Uber até é uma empresa muito interessante, porque como é uma empresa muito distribuída, como eu nunca vi, né, uma empresa que cada cidade, né, onde o Uber opera tem o seu próprio P&L, eles cuidam do próprio profit, do próprio loss deles e ao mesmo tempo eles têm muita autonomia. Então eles eram consumidores de dados muito grandes. O que acontecia é que você tinha à medida que essas cidades iam sendo lançadas, gerava vamos dizer assim, uma demanda muito grande nas bases de dados centrais do próprio Uber, né? Então, havia acesso, mas a demanda era muito maior do que a capacidade de suprir a isso. Então, eu vi assim, como que mesmo numa empresa onde a utilização de dados é nativa, você pode ter dificuldades de simplesmente ser capaz de suprir essa demanda. E aí a questão da qualidade de dados, né, que eu vi em todo lugar que eu trabalhei, onde é interessante, né, porque se você tem dados, mas ninguém está utilizando, naturalmente a expectativa é de que aqueles dados vão ser de baixa qualidade. É como você tem um jardim e não tem ninguém cuidando daquele jardim. Naturalmente você vai ter pragas e tudo acontecendo por ali. Então isso é uma coisa normal e é um dos grandes desafios que existem hoje em dia. Inclusive estava semana passada falando com um amigo meu que a startup dele basicamente usa inteligência artificial para detectar quando há problemas na qualidade dos dados que vão ser utilizados por alguma outra inteligência artificial para o produto, entendeu? Então você está usando um para poder ajudar o outro, né? Porque isso é um problema sério, né? E eu já passei, assim, na minha experiência, assim, você coloca 2 cientistas de dados que são o talento um dos mais difíceis de você conseguir contratar hoje em dia, passando 2 semanas tentando investigar o que mudou, né? E aí você vai descobrir que houve um problema de qualidade em algum momento, né, que foi difícil de captar. Então isso foram as coisas que eu vi. Eu acho que essas são as empresas nativas, digitais. Mas a maior parte das empresas, na verdade, não são nativas, já existiam antes, né? Então, para essas, o grande desafio é como virar o negócio para ser um negócio data-centric também. Porque todos os negócios vão ter que se tornar data-centric, né? Isso é inevitável. Na verdade, vai ser um grande critério de se um negócio vai sobreviver ou não, se eles são capazes de ser data-centric, né? Então, Vicente, até quero incorporar a pergunta de uma pessoa que está acompanhando a gente via o nosso canal, viu, Renata? Que é o Felipe Babo, ele é da Nave Capital e é do Rio. Okay. E ele pergunta, como uma empresa que não trabalha com dados deve começar? Claro. Como primeiro organizar os dados? Qual o bom tamanho de uma equipe para começar? Pergunta ótima. Olha, eu acho assim que, primeiro, existe um processo de educação, né? Eu acho que é importante educar os tomadores de decisão da empresa, né? Eles não vão estar, vamos dizer assim, construindo seus modelos de aprendizado de máquina, mas eles precisam entender
o que é essa transformação digital do negócio, né? Então, existem, acho que várias formas de você conseguir fazer essa educação, mas isso é uma coisa fundamental. Para evitar que o tomador de decisão tenha expectativas, vamos dizer assim, que não sejam realistas, né? Porque se você for simplesmente olhar o que aparece na mídia de uso geral, né? Ou você vai pensar que o mundo está acabando, ou você vai pensar que, enfim, todos os problemas são resolvidos hoje, né? E não é nenhum dos dois casos. Então, existe, eu acho que um nível de educação do tomador de decisão de uma empresa tradicional que é muito importante. Acho que todo mundo numa C-suite deveria ser educado sobre transformação digital, né? E sobre como que a utilização de dados pode fazer diferença e quais áreas são, quais são os cases que são talvez relevantes para aquele segmento. Eu começaria por ali. Sensibilizando os líderes da empresa. Sim, e educando, né? Porque essas são pessoas claramente inteligentes, né? Mas que não tiveram exposição a isso, né? Fora da mídia de uso geral. Então, eu acho importante essa etapa. Aí, depois disso, eu acho que é importante, com essa educação e tendo alguém dentro da empresa, pode ser que em alguns casos seja um consultor externo, em alguns casos você vai ter uma pessoa da própria empresa que tenha uma profundidade maior na área de dados, né, alguma capacidade técnica maior e também entenda o negócio, escolher projetos que podem ser relevantes, onde você pode começar a fazer experiências, né? Então você seguir por esse lado. E, ao mesmo tempo, começar também a desenhar qual vai ser a sua arquitetura, quais são os dados importantes do seu negócio, né? Eu trabalho num negócio de logística. Ok, legal. Quais são o que importa em logística? O que importa em logística é onde estão os meus veículos, quanto tempo os meus veículos estão na rua, todas essas coisas. Como que a gente pode captar esses dados? Como que a gente pode armazenar? Então, começar a conversar sobre isso, né, em si. Voltando na pirâmide de necessidades. Educar os tomadores de decisão, entender quais as áreas do negócio e que tipo de dados elas geram, que seriam prioridade, por onde começar. E a partir daí começar a captar esses dados de uma forma profissional e começar a pensar em que projetos iniciais você pode fazer para validar, né, esse conceito inicial. E a fase 2, ela exige um data scientist? Olha, a fase 2 eu acho que não necessariamente um data scientist trabalhando na própria empresa, você poderia trazer até consultores de fora por um tempo, né? Mas naturalmente você vai querer montar um time, no mínimo com data analysts, né? Que tenham, vamos dizer assim, fluência com dados, não necessariamente... Quando a gente começa a falar em data science também, os títulos são engraçados, né? Eles mudam muito e as pessoas também fazem um rebranding delas mesmas para, claro, acompanhar as modas e a demanda do mercado. Então, às vezes, data science, a gente fala assim, você precisa pegar um PhD que vai, sabe, implementar um novo algoritmo de deep learning. Talvez não seja isso que você precise. Inicialmente, provavelmente não vai ser, entendeu? O que você precisa talvez seja mais gente que vai conseguir fazer a ponte entre o seu negócio e os dados que são importantes para o seu negócio e que tipo de problema você poderia resolver, né? E isso não necessariamente talvez um data scientist nesse estágio seja ter um especialista antes de ver o clínico geral. E o que esse especialista precisa? Eu vou voltar para a Renata, mas eu acho que isso é super importante, porque esse é outro motivo da nossa série Tete a Tech. É fazer com que as necessidades do mercado, ou alertar, ou promover mais awareness, mais consciência nos jovens sobre o que o mercado está precisando. Então, claro. O que esse especialista tem que ter? Qual a formação do futuro, né? Que vai ser tão crucial. Aliás, não é do futuro, o futuro é agora, né? A profissão de cientistas de dados já é uma das mais demandadas, né, no mundo. Com certeza. Né? Olha, eu vou falar assim, primeiro, acho que essa é uma pergunta sempre difícil, né? Porque assim, o que é? Eu sou pai também, então fico pensando nisso para os meus filhos, mas para todo mundo de uma forma geral, né? O que as pessoas deveriam estar estudando, o que vai ser relevante daqui a 5, 10, 15, 20 anos, né? E é uma pergunta muito difícil, eu acho que prever o futuro é uma forma de você quase sempre falhar, né? Mas
eu acredito que talvez a coisa mais importante seja aprender a trabalhar e tomar decisões baseadas em dados, certo? Então, muitas vezes acho que no passado, uma boa parte dos negócios, você tinha aquela coisa do instinto do empreendedor, né? O instinto do dono do negócio, né? Fala, não, eu acho que isso aqui vai dar certo, né? E, na verdade, isso era uma forma, né, nesses negócios, de do nosso próprio cérebro, entender o que está acontecendo, captar esses dados e o instinto é até uma manifestação disso. E às vezes estava certo, às vezes estava errado. Os negócios estão se tornando mais complexos, né? E existe uma massa de dados muito maior. Então, nesse momento, você tem que começar a trabalhar com os dados de uma forma externalizada, né? De uma forma, vamos dizer assim, mais explícita. Então, aprender a trabalhar com dados é uma coisa muito importante. Isso não significa que você precisa ser um data scientist, né? Isso é uma coisa que você, como um gerente de produto, como um gerente de um time numa empresa na área de negócios, tudo isso são coisas que vão ser importantes para você, né? Então eu acho que ter uma formação, mesmo que depois de você já ter feito universidade, faculdade, etc., olhar um pouquinho mais para os dados é importante. Eu acho legal, assim, o Uber, por exemplo, é um lugar onde basicamente não existe aquele negócio tipo, você pode levantar esses dados para mim? Não, todo mundo vai e puxa os dados que precisa, né? Vai lá, escreve seu query em SQL e puxa os dados que precisa. Isso é uma coisa, uma independência muito grande. Te permite, sabe, iterar e fazer vários tipos de perguntas. Se você pedisse para uma pessoa para fazer isso, provavelmente você não conseguiria fazer, mesmo que você tivesse uma pessoa, e cada vez mais não vai ter mais essa pessoa. Então eu acho assim, essa educação de dados é importante. Recentemente até o meu sobrinho estava aqui com a gente, ele estuda administração aí em São Paulo, e ele estava perguntando para mim, né, ele tem 22 anos, assim, o que eu deveria fazer e tal, de aprender a programar, isso, aquilo. Eu falei, olha, é legal, você mesmo estando na área de negócio, aprende mais como utilizar dados, melhora o teu SQL, o teu SQL, enfim, fica mais, olha cases, né, nos quais você tem que utilizar dados para resolver as perguntas, né, e porque isso vai te ajudar. Né? Então eu acho que nesse momento eu apostaria muito nisso. Mas eu acho que é uma educação de uma forma geral. Eu vejo até na escola das crianças aqui, né? Eles já fazem muitas experiências nas quais, né, eles coletam dados, né, e eles vão avaliar aqueles dados para ver se eles provaram aquela hipótese ou se eles refutaram aquela hipótese. Né? Então esse tipo de raciocínio é extremamente importante, porque a gente vai trabalhar cada vez mais assim. Renata. Eu concordo em 100%. Aqui no Cubo, um dos nossos papéis é ajudar na transformação digital das empresas que hoje são empresas mais tradicionais e que nem todas utilizam os dados da forma com que a gente deveria utilizar, né? Para ter mais insights no mercado, para criar muitas vezes novos produtos baseados nesses dados que a gente tem do consumidor final, para atender a necessidade real do público. Então, o que a Margarise comentou também no começo da pergunta, que também não é só uma questão de transformação digital, mas é uma questão de transformação cultural, né? Que você, Vicente, comentou muito bem, que vem muito da liderança, né? Também instiga isso. É o que a gente fala direto aqui no Cubo para as empresas, para todo mundo que passa aqui. Não adianta a transformação digital sem a transformação cultural junto, né? Que muda a cabeça primeiro para entender o porquê e entender de que forma que essa empresa vai se estruturar com novas formas de trabalhar, com novas formas de atender demandas, né? E aí, quando eu falo demandas, é realmente você atender ao que o mercado está te pedindo e não você criar novos produtos sem entender o que necessariamente o seu cliente final gostaria de, né? Claro. Então, aqui no espaço a gente promove muito também essa interação, não necessariamente que a própria empresa tenha pessoas que saibam utilizar da melhor forma os dados ou que tenha pessoas que vá criar novas soluções para trabalhar os dados, mas também fazer a colaboração com startups que hoje já resolvem esses problemas.
né? Então, tem a percepção, a grande empresa tem a percepção da necessidade de utilização dos dados, seja ele para estruturar esses dados ou para utilizar esses dados que já estão estruturados para, muitas vezes, criar novos produtos ou para ter insights para novas estratégias para a empresa ou, enfim, para ir para o mercado de uma forma diferente. E que tem startups hoje que conseguem, já fazem isso de melhor e que você pode utilizar uma solução que já existe para atender uma necessidade da sua empresa. Né? Então, ter essa percepção é fundamental também para que tenha sucesso. Né? Então, muitas vezes, você deu o exemplo do Uber. Né? O Uber já tem isso naturalmente. Né? Então, naturalmente, dentro do Uber, isso já vem porque ele já é uma empresa que veio por esse lado. E como Sim. trabalhar isso para empresas que são mais tradicionais, né? Eu estou aqui, até quero perguntar para o público aqui que está comigo aqui na sala, qual que é o perfil, né? Se a gente tem empreendedores, se a gente tem pessoas que hoje já trabalham com isso, até para a gente entender e pegar aqui perguntas deles. Eu vou pedir uma licença que eu vou virar de costas para você para conseguir conversar com eles. Saber quem é que está Já volto para cá. Pessoal, só para saber, quem que é empreendedor aqui? Legal. De grande empresa? De grande empresa. Curiosos no assunto ou especialistas de dados? Ah, joia. Legal, legal. Vocês têm alguma pergunta ou vocês têm alguma consideração sobre o tema? Como que hoje isso está numa grande empresa? Então, tendo uma visão de uma grande empresa. Então, aqui, pessoal, caso vocês não tenham ouvido, a gente tem gente de startup do Cubo, tem empreendedores que não necessariamente são aqui do Cubo, e a gente também tem pessoas que trabalham hoje dentro de uma grande empresa. Qual que é a percepção de vocês aí olhando pelo pilar da grande empresa e olhando pelo pilar da própria startup que traz essa agilidade ou que trabalha isso para trazer uma solução melhor? Você pode falar um pouquinho, por favor? Seu nome? Oi, Ricardo, e trabalho no banco, no Itaú, né? E eu trabalho na área de controles internos e tenho tentado me interessar um pouco mais pela parte de ciência de dados também. E é um movimento que o banco tem feito muito forte, assim, né, de estimular, incentivar a formação de profissionais que já existem no banco para eles seguirem para uma carreira de ciência de dados. Uhum. E também tem um esforço bem forte nessa outra linha que é de você incentivar voltada para decisões orientadas a dados. Mas é um trabalho longo, assim, eu percebo que não é uma coisa rápida, né, porque o banco tem muita informação, né. Então, quer dizer, agora no final do ano passado, até onde eu pude acompanhar, o time de cientistas de dados cresceu bastante, né? Mas eu sei que ainda não é o suficiente para lidar com o volume de dados e com o tamanho dos problemas que o banco tem, né? Eu acho que é um trabalho que está em desenvolvimento ainda, assim. Claro. Vai acontecer de uma hora para outra, assim. Acho que até indo nessa linha, né? O Povo é uma empresa tradicional, né? Que está trabalhando com isso agora, que tem um volume de dados muito grande e também essa diferença quando a gente fala do Uber, que isso já nasceu com eles já estão trabalhando isso desde o começo, né? Então é muito isso. A gente tem outra pessoa aqui que quer falar. Se você puder falar seu nome também e a região que você está. A gente tem gente do Brasil. Oi, eu sou a Paula. Nós somos uma startup de tecnologia para construção civil, rastreamento de materiais, basicamente, antigos e pessoas em canteiro de obra, justamente porque tem um desperdício muito grande, né? E eu achei muito interessante a colocação do Vicente sobre o que a gente olha a mídia, né? O mundo acabou, tudo é máquina, estamos ferrados, ou não, né? Nada mudou. E é engraçado que eu enfrento justamente esse cenário. Nosso principal cliente são construtoras e a gente ainda se depara em empresas muito grandes, análises feitas em planilhas em Excel ou em papéis que se perdem, né? Não tem uso quase nenhum do dado e a dificuldade de mostrar a importância desse dado e a economia que isso pode ser gerada, né? Então, diferente de uma empresa como a Itaú, que está se preocupando com isso, a gente vem numa outra maré, lutando contra ela, para justamente mostrar a economia que pode ser gerada a partir de informações mínimas que as pessoas ainda insistem em não reconhecer o valor delas, né? Essa é a minha contribuição. Verdade. Acho que alguém mais quer falar ali. Eu tenho alguns...
Alguns Antes dele falar, você quer comentar Não, primeiro? eu posso comentar Segura um pouquinho a bola. Eu posso... Vai nessa, Vicente. Não, eu queria comentar, são duas áreas, obviamente, a gente está falando da área setor bancário, a gente está falando do setor de construção. Acho Se que... você puder falar um pouquinho mais alto, por favor, eu vou aumentar aqui também. Deixa eu ver se a gente consegue melhorar aqui um pouco. Vocês estão conseguindo ouvir a gente bem? Agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Estão ouvindo bem? Então, falando assim desses dois exemplos aí, ótimos exemplos que vocês deram, setor bancário e área de construção. Duas áreas que eu assim, estou acompanhando muito de perto. O bancário é até uma área que eu trabalhei muito, né? E eu fico imaginando assim, a quantidade de dados que uma instituição como o Itaú tem é fenomenal. O potencial de negócio, né, que você pode tirar de uma massa de dados como aquela é incrível, né? Imagina, você consegue entender o padrão de consumo de uma grande porção da sociedade, né? Basicamente, esse tipo de dado é dado que você pode utilizar para, desde até de uma certa forma, aumentar a inclusão financeira, super importante, né? Um país como o Brasil, onde você precisa trazer mais gente, né? Para ter oportunidade econômica, ser parte do sistema financeiro. Você pode utilizar, e com certeza Itaú já utiliza, ciência de dados, a inteligência artificial para reduzir o seu risco, né? Porque você está operando um negócio, reduzir a fraude, reduzir seu risco, poder trazer mais gente para dentro, super importante. Uma área até que eu também me importo muito pela questão, até uma coisa que a gente pode falar depois, questão da justiça, não é justiça, talvez, o que aqui eles chamam de fairness in machine learning, né? Eu não sei se talvez a tradução literal justiça na ciência de dados se seria a tradução ideal, mas a ideia é que um dos grandes perigos que existem com ciência de dados, inteligência artificial, porque vamos dizer assim, o algoritmo, o computador aprende através de uma massa de dados que já existe, né? E que também, vamos dizer assim, manipulada por um grupo pequeno de pessoas, você corre o risco de trazer um viés, né, para as decisões que vão sair desse mecanismo de inteligência artificial, né? Então, uma área super importante que aqui, por exemplo, empresas como Google e outros, Microsoft também tem o Satya Nadella, também está muito, muito forte nessa área, estão investindo muito. Ou seja, como que a gente consegue minimizar a possibilidade de você ter um problema de viés nos dados e prejudicar um setor da sociedade sem ter motivo, né? Então é super importante isso. Eu acho assim, um potencial incrível para uma empresa como Itaú. Claro, Itaú pioneiro aí desde a época, né, de Itautec e tal, então tenho certeza muito talento lá. Área de construção, né? Uma área que eu acho assim, construção é uma área que para mim vai ser uma das grandes next big things, né? Porque, como você falou, muito desperdício na área de construção, muito potencial para você eliminar ineficiências. Vou dizer uma empresa que eu gosto muito, baseada aqui em São Francisco. Basicamente o que eles fazem, eles têm uma plataforma utilizando inteligência artificial, analisar imagens de canteiro de obra, né? Então, eles têm uma parceria com a DJI, né, que faz drones, né? E basicamente eles fazem a automatização de toda a inspeção do canteiro de obras, né? Então imagina uma grande obra, né? Onde você tem uma pilha de cascalho, você tem uma pilha de vigas de ferro, etc. O drone voa todo dia por cima daquilo ali e tira uma foto daquelas pilhas. A inteligência artificial reconhece o que é o quê, né? Assim, aqui está a tua pilha de cascalho. Ela diminuiu em 20% nos últimos 7 dias. Então já faz uma projeção e vai dizer, o cascalho vai acabar no dia tal. Então você já faz porque essas coisas você não vai pedir 10 toneladas de cascalho, vai chegar, né, e ser entregado pelo RAP em 1 hora. Não, vai demorar. Então, tudo isso são oportunidades de aumentar a eficiência nessas áreas, né? É uma área que eu acho que vai ser uma das aplicações mais imediatas de robótica, né, onde você pode realmente aumentar a segurança, né? Até outra questão, por exemplo, se tem gente no canteiro de obra que está sem o capacete, né?
Você pode, talvez você necessite de um inspetor que vai ficar andando naquela obra ali o dia inteiro, mas que não está em todos os lugares, ou você pode ter um número de câmeras onde o reconhecimento de uma pessoa sem o capacete é uma coisa super fácil de fazer com o AI que a gente já tem hoje em dia. Enfim, setores muito legais aí, eu acho que é bem promissor. Queria passar de novo aí para o... Boa tarde, tudo bem? Boa Tudo tarde, bem? você. Boa noite, boa tarde. Tudo bem? Eu sou o Rafael, sou da Polia, nós somos uma produtora de digital, nosso site. Fala de novo, Rafael, por favor, a empresa. Polia de George Polia, o Hotsolvit, vocês já ouviram falar baseado nesse bom. Na verdade, eu não sou cara de desenvolvimento, eu sou cara de negócios, eu tenho noções básicas. Eu sempre tive muita dificuldade em oferecer e até apresentar. Nós trabalhamos com inteligência artificial, um pouquinho de Watson, nada muito grande, mas eu sempre tive uma dúvida, não sei se você pode me ajudar. Qual é a diferença de um código bem escrito de análise de dados, por exemplo, falando de dados, com a inteligência artificial de análise de dados? Eu sei que tem diferença, eu sei, mas eu nunca consegui identificar e até convencer, porque já até me deparei com algumas empresas que têm software muito bom de análise de dados, mas já me deparei com outras empresas que trabalham com inteligência artificial para análise de dados. Eu fico me perguntando se você tem uma opinião, enfim, lógico, né? Eu fico me perguntando isso, será que tem grandes... Claro, claro. E vou te falar, é uma coisa que, mesmo quem trabalha na área, é um setor que tem tanta mudança, vamos dizer assim, numa cadência semanal, que é difícil, até da gente que trabalha na área, de acompanhar qual é a última coisa que está acontecendo, né? É engraçado, eu estava trabalhando num projeto no qual a gente, 2 vezes no meio do projeto, saiu um paper novo, né? E a gente mudou a direção do projeto porque havia um novo, vamos dizer assim, um novo avanço, né? Em termos de ferramentas, é tão difícil quanto, né? Eu acho que assim, a questão de uma ferramenta, se ela é boa ou se ela é ruim, tudo depende, primeiro, do qual o seu objetivo, né? Como que você né, como que você vai utilizar essa ferramenta? Qual o seu objetivo final? Por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam, o que é melhor, né, o Watson, ou o API da Microsoft, ou API da Amazon AWS, ou do Google, né? E a verdade é que a gente pode hoje tentar avaliar e você vai ver que um é melhor vamos dizer assim, na tradução de voz para texto. O outro é melhor na parte de reconhecimento de imagens. O outro vai ser melhor e variações em cima disso. E isso está mudando com frequência, né? Eu acho que assim, a maneira como eu pensaria nisso, assim, numa área de negócios primeiro, tentaria achar a solução mais simples, né? A mais simples que resolve o meu problema, vamos dizer assim, imediato, né? Essa é a primeira coisa, né? Segundo, obviamente, se você vai fazer uma integração com essa solução, se eles têm, vamos dizer assim, a capacidade de absorver os seus próximos cases para os quais você vai evoluir desse case inicial de utilização. E também pensaria assim, qual a capacidade desse provedor de solução de ter um roadmap que vai me atender daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Se eles estão, vamos dizer assim, eles estão indo na direção certa, eles têm o talento certo, né? E isso às vezes é difícil de você, vamos dizer assim, avaliar, né? Eu sinceramente me surpreendi como que a Microsoft conseguiu evoluir a plataforma de cloud deles e de inteligência artificial ao ponto de ser um competidor de uma empresa que eu achei que estaria muito mais na frente, como o Google, né? Então, é uma coisa sutil, né? Eu acho que você tem que focar na solução simples que resolve o teu problema hoje, né? E com algum nível de expansão, porque o que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, em termos de quem vai ser o melhor, é difícil saber. Mais alguma pergunta aí pelo lado do cubo? Opa. Microfonia. Espera lá.
Pode, pode Oi, falar. boa Seu nome, tarde. sua empresa, oi. Eu trabalho aqui numa startup do Cuco, chama Neomed, e a gente faz telemedicina, diagnósticos gráficos. Uma segunda etapa do nosso business é realmente a inteligência artificial, o diagnóstico médico. Sim. E a minha dúvida, eu quero ir um pouco além, é o que a gente sempre discute, a Renata comentou agora há pouco, sobre a mudança de cultura dentro de algumas empresas, de como lidar com os dados, mas eu ainda vejo muito pouca discussão a respeito de como mudar a cultura das pessoas. Porque, por exemplo, Itaú, você vai trazer benefícios, você vai apresentar uma solução para o cliente, mas qual que é o perigo daquilo não funcionar ou daquilo funcionar? Talvez ele vai reduzir custos ou ele vai deixar de reduzir custos. Um carro autônomo, talvez ele trave, no pior do cenário ele pode bater. Agora, a telemedicina, se você faz um diagnóstico por um robô, vamos chamar assim um robô, a população brasileira e talvez mundial, ela está sendo inserida nessa discussão e ela vai conseguir associar tudo isso. 1 ano, 2 anos, é pouquíssimo tempo para a gente conseguir levar essa discussão para as pessoas. Pode ser que daqui a pouco, há pouquíssimo tempo, muitos hospitais estejam fazendo esses laudos à distância, por robô, e a população talvez nem saiba. A sua opinião a respeito da cultura da população a respeito disso. Como é que a gente consegue levar uma discussão mais ampla, que não fique num mundo de inovação, num núcleo dentro de uma empresa, ou num núcleo dentro de uma startup, ou no cubo que seja. Se você enxerga dessa mesma maneira, eu particularmente enxergo que essa discussão ainda não chegou num nível que ela deveria chegar para a população, para uma pessoa não leiga, mas num nível maior. Queria saber a sua opinião a respeito disso. Porque na medicina, por exemplo, se você erra um laudo, é a vida de uma pessoa que está em risco, né? No Brasil, agora, recentemente, algumas variáveis foram regulamentadas, ainda tem muita coisa que precisa ser discutida, a confiança de tudo isso. Como é que você leva isso para o lado da saúde e insere todo mundo nessa discussão? Como é que você vê isso? Claro. Ótima pergunta. Eu acho que a medicina é sempre um setor, vamos dizer assim, como você falou, né? Tem muito mais em jogo do que simplesmente uma questão financeira, né? Então, uma grande parte das aplicações iniciais de AI ou machine learning, na verdade, são otimizações financeiras, né? Seja se você vai clicar num anúncio ou não, ou se você vai receber um empréstimo ou não. São decisões financeiras e assim, você sempre pode. Não existe um dano irreparável necessariamente, como existe numa questão na área de medicina, né? E assim, não sendo dessa área, eu acho assim, por um lado, eu acho muito importante que uma participação ativa dos órgãos regulamentadores, né? Eu acho que também existe uma questão provavelmente de educação desses órgãos regulamentadores, né? Sobre como avaliar essas soluções que são baseadas em dados, em inteligência artificial. Eu tive olhando recentemente, esqueci o nome se você é da área médica, o pessoal da área médica conhece bem, existe uma base de dados de papers na área médica, né? PubMed, esqueci o nome, mas enfim, cobre todos os Estados Unidos aqui, né? E você consegue fazer uma pesquisa assim, tipo, por keywords, né? E um keyword que é CNN, né? Convolutional Neural Nets, que é uma das técnicas de inteligência artificial deep learning modernas, assim, existia tipo um paper há, sei lá, 6 anos atrás, né? E aí um crescimento exponencial nos últimos 2 anos, a quantidade de papers nos quais pesquisadores, cientistas, médicos estão propondo soluções, né, que vão utilizar isso. Quer dizer, vamos dizer assim, o corpo, eu diria, os cientistas, né, os pesquisadores já identificaram que existe uma grande promessa em usar essas tecnologias. O fato de você ter um órgão como a FDA aprovando diagnósticos por inteligência artificial, e também são diagnósticos do tipo, você vai poder ganhar vamos dizer assim, como se fala, quando você vai na clínica geral, aí você faz esse exame,
e ele automaticamente faz a tua referência para o especialista, né? Ou seja, você automaticamente vai para o especialista. Não vai eliminar o especialista olhar no seu olho, mas você vai provavelmente pular, né, uma parte que você não precisaria fazer na clínica geral ali. Você vai diretamente para o especialista com base naquele exame. Então, eu acho assim, a adoção inicial claramente tem que ser feita de uma forma muito cuidadosa, no qual você provavelmente vai estar fazendo mais triagem, né, e priorização da triagem ou ajudando a priorização da triagem, do que efetivamente, né, o robô indo lá e substituindo o profissional, que eu acho que não é isso que a gente está falando. Uma grande parte das profissões, você vai ter a máquina sendo uma ampliação da capacidade do profissional, né? Um combinado máquina e ser humano. E em alguns casos, a gente vai ser capaz, porque a realidade, eu acho que é a realidade nos Estados Unidos, eu acho que ainda mais no Brasil, existe uma grande falta de especialistas na maior parte do país, né? Então, em lugares onde você não tem esses especialistas, ter uma capacidade de fazer uma priorização de casos, que hoje em dia provavelmente nem acontece, né? Talvez seja uma coisa bem relevante, né? No qual, ao invés de você ter, né, que atender todas essas pessoas aqui, você não sabe efetivamente como priorizar o atendimento delas, você vai ser capaz de priorizar com o auxílio de uma ferramenta de diagnóstico usando a inteligência artificial. Então, acho que são coisas que naturalmente vão acontecer. E existem outras, assim, tem algumas coisas assim que assim, você aprende e você fica chocado, né? Eu, por exemplo, não sabia, não sou da área, mas eu sabia que uma grande parte dos medicamentos que vão a teste nunca são aprovados, né? A maior parte nunca é aprovada. Porque durante os testes com seres humanos, que é o Phase 3 Trial e tal, você acaba tendo efeitos adversos, né? Um efeito negativo em algumas pessoas, né? E já existem empresas, startups, que estão comprando esses medicamentos que foram rejeitados, né? E as bases de dados das pessoas que foram parte dos estudos. E aí, utilizando a inteligência artificial, vão tentar descobrir, também, obviamente, engenharia genética, descobrir se esses medicamentos falharam, porque algumas pessoas têm uma certa mutação que... Então você vai ser capaz, por exemplo, no outro lado, de pegar um processo que é seguro, mas é ineficiente, como os processos de aprovação de medicamentos, e transformar talvez num processo mais que tenha vamos dizer assim, uma produtividade maior, né? Então acho que tem várias áreas onde isso pode acontecer, mas concordo com você que primeiro, é uma coisa que tem que ser feita com transparência para a sociedade, né? Então nunca se deve ter uma situação no qual a pessoa acha que um ser humano está avaliando e na verdade não é um ser humano que está fazendo aquela avaliação. Você jamais deveria fazer uma coisa como essa. Então transparência é extremamente importante, né? Educação, transparência. E aí, obviamente, eu acho que numa primeira etapa, essa fase de ampliação da capacidade, né? Se a gente for olhar para setores como, por exemplo, aviação, né? Que é um setor que também é extremamente regulamentado, né? Segurança extremamente importante. E a realidade é que o piloto, na verdade, ele é assistido por uma máquina extremamente complexa, né? Que é capaz de, inclusive, pousar o avião, né? Mas você não removeu o piloto ainda, né? Porque tem vários tipos de casos onde a presença de um ser humano treinado é muito importante, né? Então acho que a gente talvez vai passar por uma etapa como essa. Para quem está se juntando a gente agora, esse é o Vicente Silveira, especialista em ciências de dados, engenheiro, investidor anjo e o Chairman of the Board da Bay Brasil. Vicente, falando um pouquinho agora dos empregos do futuro, uma pesquisa do Gartner prevê que até 2020 inteligência artificial vai criar muito mais empregos do que acabar com empregos, né? Fala um pouquinho para a gente da história do caixa eletrônico. Você, num dos nossos eventos, comentou sobre o caixa eletrônico e o que mudou. Faz um paralelo para a gente sobre como é que a inteligência artificial está impactando e pode impactar as indústrias. Essa é uma história bem legal e uma coisa até que para mim foi bem não intuitiva, né? O primeiro caixa eletrônico, acho que foi na Inglaterra, em 1967, o Barclays Bank
um engenheiro lá teve essa ideia de fazer uma máquina para deixar as pessoas pegarem dinheiro quando o banco estava fechado, né? E, efetivamente, capacidade básica de um caixa eletrônico. E, obviamente, foi um grande sucesso, né? E os bancos começaram a adotar, e a previsão na época foi de que a profissão de caixa no banco deixaria de existir completamente, né? E o que aconteceu na realidade foi uma ampliação, né, do número de pessoas trabalhando, né, nos bancos, né, e como caixas e outras funções. E aí você fica pensando, por que isso aconteceu? Porque a realidade é que essa função de dar o dinheiro, na verdade, era uma das coisas de, vamos dizer, menor valor agregado que um ser humano poderia fazer trabalhando num banco, né? Então, você podendo fazer com que essa função seja relegada à máquina, né, em muitos casos, e deixar o ser humano para trabalhar em outras coisas, com um custo semelhante ou até menor ao que você tinha anteriormente, né? Porque se a maior parte dos caixas estava sendo utilizado para as pessoas pegarem dinheiro, e agora você coloca meia dúzia de máquinas e você consegue fazer essas pessoas fazerem depósitos e abrirem poupança e pegarem empréstimo, etc. e tal, efetivamente você habilitou o banco a operar mais, com maior distribuição e com maior eficiência, né? Então esse é um caso bem legal no qual, que eu acho que assim, exemplifica essa ideia de que quando a gente pensa como que as pessoas trabalham, a realidade é que muitos trabalhos subutilizam o que uma pessoa pode fazer, né? E na medida que a gente consegue tirar essas funções e delegar para uma máquina, a gente cria uma oportunidade, e é uma oportunidade, não é uma garantia, né? Ou seja, o fato de nem todos aqueles caixas eletrônicos conseguiram deixar de ser uma pessoa que só dava dinheiro e começar a, sabe, falar sobre a questão da poupança ou do empréstimo que a pessoa poderia fazer. Alguns deles não se adaptaram, com certeza, né? Mas você criou uma oportunidade para os outros que, na verdade, achavam o negócio de dar dinheiro extremamente chato, né? E tinham capacidade e a vontade de fazer outras coisas, de assumir essa função maior, né? Então, eu penso que uma boa parte, eu acho que a história do trabalho, de uma forma geral, uma história na qual trabalhos que eram extremamente, vamos dizer assim, não utilizavam a capacidade intelectual do ser humano, intelectual e emocional do ser humano, esses trabalhos são relegados para as máquinas e a gente consegue, com o tempo, evoluir para fazer outros tipos de trabalho, né? A questão da mecanização do campo foi uma coisa semelhante, né? Onde hoje em dia você consegue ter uma colheita muito maior utilizando um número muito menor de pessoas e eliminando um trabalho que é um trabalho extremamente desgastante, né? O trabalho da lavoura, né? do dia inteiro debaixo do sol. Isso não quer dizer que essa transição é uma transição necessariamente sem sofrimento, ou uma transição até sem conflito, né? Como a gente já viu na primeira Revolução Industrial, e não sei, talvez venha acontecer novamente. Essa transição, na medida, principalmente se ela acontece de uma forma rápida e se ela sem tempo de reeducar a força de trabalho. E né? também se ela acontece dentro de um contexto político no qual existe assim, interesse em criar divisão, né? Você pode gerar uma situação na qual haja um conflito, né? Então, se as pessoas perceberem bem, eu não tenho como melhorar e é mais fácil eu culpar A, B ou C, né? Então, isso pode ser uma coisa que você tenha. Se você vê uma confluência como essa, você pode ter uma transição mais difícil. Eu espero que a gente tenha uma transição melhor, né? Sim. Renata, Danilo. O Danilo está aí com a gente agora. Fala um pouquinho sobre a sua função aí no clube, Danilo. Perdão. Danilo vai voltar aí com a gente. Danilo trabalha aí também no Cubo, gerente de programas. Tá dando microfonia aí, mas a gente vai arrumar. Fala, Danilo. Tá melhorando, só a posição do microfone.
A gente está agora, a Renata deu uma saída, né? Ela compromisso. E eu continuo aqui com vocês. Tá dando para ouvir? Tá dando bastante microfonia, peraí. Tá tendo microfonia. Enquanto isso, deixa eu ler para vocês aqui um comentário do Jefferson Magalhães, que está acessando a gente via o nosso canal. Obrigada, Jefferson. E ele diz que o Jefferson ele é CEO da Zenpet, e ele diz que aqui na Zenpet somos focados no desenvolvimento de tecnologias que usam IoT e Big Data e Analytics para cuidar da saúde de cães e gatos de estimação, através do controle de alimentação e da gestão nutricional. Legal. Danilo. Marlene, desculpa, não ouvi nada que estava na microfonia ainda. Ah, ok. Então a gente está com um probleminha de som aí, olha. Mas, ó, voltou? Tá ouvindo bem a gente agora, Danilo? Sim, estou ouvindo. Você tem uma pergunta para o Vicente? Pode ir em frente. Alguém tem uma pergunta aqui com vocês? Não? Tá bom. Vou falar um pouquinho aí fazer uma pergunta, Vicente, ainda relacionada à mecanização do trabalho. Vendo aí uma tendência e notícias até às vezes alarmantes que aparecem como Boston Dynamics e coisas do tipo, até onde você acha que a gente vai aí nos próximos 5 anos dessa mecanização ainda mais robótica relacionada à AI dentro das forças de trabalho que a gente tem hoje? Olha, eu acho que essa discussão sobre se no final das contas essa revolução tecnológica é diferente, né, das outras que a gente passou, ou ela é simplesmente um novo passo nos mesmos tipos de transição que a gente teve, é uma questão em aberto. E você tem pessoas brilhantes dos dois lados da questão. Tem gente que acha que isso é diferente, essa revolução é diferente, os trabalhos vão ser eliminados e dessa vez o ser humano não vai ser de fato substituído, né? E existem outras pessoas que acreditam que essa revolução não é tão diferente assim e que outros trabalhos surgirão. Uhum. A minha visão, eu acho que em alguns aspectos eu concordo com o pessoal, vamos dizer assim, pessimista, e especificamente eu concordo com eles na questão de uso da inteligência artificial e o dano que ela pode causar, e eu acho que vai causar, né? De alguma forma já está causando. Eu acho que isso não é nem a inteligência artificial tipo robô andando na rua, né? Mas é basicamente o algoritmo rodando dentro da rede social, dentro de um private equity fund, algoritmos que talvez tenham uma capacidade de tomar decisões muito rápidas, decisões que a gente não vai entender por um tempo, mas que vão criar sofrimento para um grupo de pessoas durante aquele tempo, né? Então eu acho que isso é uma coisa que me preocupa, por isso que eu acho que essa questão de fairness em machine learning é extremamente importante. É quase como que, da mesma maneira como o médico tem, né, o juramento de Hipócrates aí, né, o do no harm, eu acho que o pessoal na área de tecnologia e ciência de dados quase que precisa de uma coisa semelhante, na qual você não pode estar simplesmente ali resolvendo o problema e vendo uma métrica que o teu chefe falou que é importante indo na direção certa. Você tem uma responsabilidade maior, né? Então eu acho que nesse ponto é a minha área principal de preocupação imediata. Eu acho que isso já está acontecendo e vai acontecer mais. Com relação à substituição do ser humano no trabalho, ou o robô substituindo o ser humano, eu acho que o que eu consigo extrapolar do que eu vejo é simplesmente uma ampliação na verdade, eu acho até uma ampliação do mercado de trabalho, de uma certa forma. Novos tipos de negócio e trabalhos surgirão, que antes eram impossíveis, né? Se você até pensar, por exemplo, uma coisa como Uber, 99, etc., criou
uma espécie de uma segurança social para muita gente na população, que simplesmente tinha um skill, né, uma habilidade, que era dirigir um carro, né, tinha um telefone, mas não tinha como ganhar dinheiro. De repente você colocou inteligência artificial naquilo ali, que usa, né, e agora todas essas pessoas conseguem gerar dinheiro na economia. Super importante. Né? Então eu acho que muitas coisas como isso vão acontecer, e eu acho que muito trabalho, eu vejo, por exemplo, até hoje em dia, né, muita gente trabalha fazendo marcação de imagens para treinar mecanismos de inteligência artificial. Eu imagino que, à medida que os robôs... Uma coisa que eu acredito o veículo autônomo vai ser o primeiro robô que você vai ver na rua, mas não vai ser o último. Ele é o primeiro. Atrás dele vão vir vários outros. E o investimento que está sendo feito agora, que é um investimento de muitos bilhões de dólares em desenvolvimento dessa pirâmide tecnológica do carro autônomo, na verdade, é um investimento na pirâmide tecnológica da robótica e, vamos dizer assim, no ambiente não regulamentado da rua. Acho que vários tipos de robôs vão vir atrás disso, né? E esses robôs vão liberar as pessoas para fazerem outras coisas, vão existir outras funções, as pessoas vão ter que ser capazes de lidar com os casos de exceção que os robôs encontram. O robô, muitas vezes, ele fica... carro autônomo, né? Por exemplo, o carro autônomo se confunde chegando numa encruzilhada, no qual, aqui nos Estados Unidos, se você chega numa encruzilhada, tipo um X assim, você tem que esperar, se já tem um carro parado na encruzilhada, você tem que esperar aquele carro ir para você poder ir. Né? O robô chega ali e ele se confunde porque tem um carro que está, na verdade, estacionado do outro lado da rua, e ele acha que aquele carro chegou ali e tem que estar esperando aquele carro para ir embora. Esse é um exemplo simples que já foi resolvido, mas mostra como que coisas que um ser humano rapidamente consegue resolver ainda são muito difíceis para os robôs. Muitos desses casos de exceções vão existir. E eu acho que vai necessitar de uma intervenção humana para, utilizando vamos dizer assim, o nosso modelo do mundo que a gente tem, poder desempacar um robô empacado. Né? Então acho que isso vai ser... Desempacar robôs empacados vai ser uma profissão. Fala um pouco da adoção de inteligência artificial, Vicente, no mundo. Quem são os países que estão mais à frente dessa revolução? Claro. Olha, isso é uma coisa que... Assim, os nomes que aparecem sempre é Estados Unidos e China, né? E eu acredito, na verdade, que provavelmente esses dois são os grandes nomes. Eu acho que são de formas diferentes, né? Eu acho que os Estados Unidos atrai talvez as melhores mentes no mundo, né, para trabalhar nessa área. E eu acho que por isso que você vê tantos avanços aqui. Também aqui existe uma forma de um ecossistema de investimento e de product market fit, a capacidade de entender como a tecnologia vai se transformar num produto que vai ter demanda, que não existe em lugar nenhum. Então acho que isso é uma, vamos dizer assim, uma vantagem daqui. Por isso que você vê essas empresas e produtos aparecendo mais rapidamente aqui. Eu acho que a China é um ecossistema mais fechado. Então, muitas vezes as coisas estão acontecendo lá e a gente não vê tanto, a não ser que você esteja imerso. Eles também têm vamos dizer assim, uma visão com relação à privacidade de dados muito mais relaxada do que a que existe até nos Estados Unidos e nem comparável com o que existe na Europa. Então, isso facilita também o desenvolvimento de produtos que usam inteligência artificial. Eles também necessitam mais de produtos, porque aqui já existe uma infraestrutura pré-existente. A China está construindo tudo hoje. Então, eles vão ter vamos dizer assim, uma necessidade de avançar mais rápido. Então, cada um tem as suas vantagens. Mas a realidade é que as ferramentas, hoje em dia, estão disponíveis no mundo inteiro. Né? Então, você pode... Por isso que você tem um grupo, né, um dos grupos principais de machine learning, está na Inglaterra, né, que foi comprado pelo Google, o pessoal da DeepMind. Né? E existem muitos outros lugares. Eu trabalho hoje em dia com times em AI que estão no Brasil, que estão em Portugal, que estão no Canadá, né? Então existe, né, o pessoal de Israel e obviamente o pessoal daqui. Então existe no mundo inteiro. Danilo, a gente está chegando aí no final. Gostaria de saber se há alguma pergunta mais aí pelo lado de vocês. Está me ouvindo, Margarida? Sim. Tá bom, legal. Então vou ligar o microfone.
Eu tenho uma pergunta relacionada ao valor da AI, pensando no processo de adoção, tá, Vicente? Porque aí eu vou fazer um paralelo. Um momento de valorização do cloud, né, uma adoção constante do cloud pelo mercado inteiro, e começou a desvalorizar o valor do cloud à medida que grandes empresas entraram nesse mercado. A hora que a AI surgiu como uma oferta de work a mais dentro do cloud, isso voltou a valorizar de novo todo o mercado de cloud. Minha dúvida em cima disso é, você sente que a gente vai de novo, a gente vai chegar a ver AI como um commodity e os produtos gerados em cima disso como valor agregado de fato, ou não, a gente vai continuar vendo ainda uma consolidação do controle da AI em grandes companhias, frameworks de AI, tá? Eu tô falando. Ou isso vai ficar mais disseminado e mais livre de uso, digamos assim? Olha, eu acho que assim, ó, existe uma grande batalha no momento para ver quem vai ser o líder de Cloud AI, né? Então, o Google, que eu acho que perdeu o primeiro momento por incrível que pareça, de transformação para cloud, está vendo como esse um momento de reentrada, né? Porque eles têm, vamos dizer assim, uma tradição em inteligência artificial muito forte, né? Então, acho que os grandes vão competir, né, naturalmente, né? Principalmente, assim, na minha visão, Microsoft, Amazon e Google vão competir naturalmente por isso. Vai haver uma comoditização vamos dizer assim, das primeiras capacidades de machine learning, isso é normal e é esperado, né? Mas eu acho que a nossa capacidade de captar dados, né, e a nossa necessidade de processar dados vai crescer ainda mais rapidamente do que o que eles conseguem fazer, né? Então você vê, por exemplo, o carro autônomo é um bom exemplo, né? O carro autônomo, todo o machine learning dele acontece no próprio veículo, né? Na verdade, o que eles chamam de inferência, né? Assim, as decisões são tomadas no veículo. Não dá para mandar para a cloud, esperar a cloud tomar a decisão e voltar. Você pode treinar no cloud, né? E aí, depois que você treinou, você tem que colocar aquela inteligência treinada no veículo para decidir no local, né? Então, eu acho que essa é outra grande oportunidade. Acho até uma oportunidade legal para o empreendedor. Eu até investi em uma empresa e faço advising para uma outra empresa que trabalham nessa questão de como que você faz a inferência de AI, ou seja, toma as decisões de AI nas pontas, no edge, né? Como que você consegue colocar um modelo de machine learning dentro de um celular e tomar as decisões dentro do celular? Essa é uma área que ainda está bem atrás, né? Então agora, assim, a Apple, o Google colocaram alguma infraestrutura para você conseguir fazer isso, mas ainda é muito incipiente. Mas eu vejo que por várias questões, os objetos que vão ter capacidade de decisão local, isso vai crescer muito, né? Então, acho que é uma área de muita oportunidade. Sim. Ok, então, Danilo, mais alguma pergunta? Eu queria abrir para os comentários gerais aqui, finais do Vicente. Vocês têm mais algum comentário, mais alguma pergunta? Tem não, Margarida. Legal. Então, obrigada aí pela participação de vocês e quero dizer para todos aí presentes, o pessoal que chegou atrasado e para o pessoal também que não conseguiu nos acessar durante a sessão inteira, esse material vai ficar disponível em todos os canais, essa discussão vai estar lá para quem quiser acessar gratuitamente, tá? Vicente, queria terminar perguntando para você o que um educador no Brasil pode fazer, pequenos passos, pequenas ações que um educador no Brasil pode tomar para preparar melhor a força de trabalho do futuro, sendo que AI, né, inteligência artificial, vai impactar tanto a vida da força de trabalho que está aí, que vai começar a ser preparada agora. Claro. Eu acho que talvez uma das questões fundamentais é começar ou vamos dizer assim, aumentar os tipos de projetos e trabalhos com estudantes nos quais a coleta de dados, né, a análise de dados. A gente fala análise de dados, parece
parece mais sofisticado do que necessariamente é, né? Simplesmente você, né, se você está medindo quão rápido que essa plantinha aqui cresce, colocando cada dia quanto que ela cresceu, né, e você olhar aquilo ali num spreadsheet, isso já é uma análise de dados, né? A evolução de uma planta crescendo, por assim, exemplo. Você criar projetos nessas áreas, despertar o interesse e ajudar a tomada de decisões baseado nisso. Você pode ter experiências, né? Uma das grandes coisas que fazem em ciência de dados é experimentos, né? Você pode ter uma planta aqui que está no sol completo, outra que está no meio sol e outra que coleta os dados de todos, né? E aí colocar num gráfico, e são pequenas coisas que podem ser feitas, eu acho que muitas escolas já fazem, mas que criam essa expectativa de que a gente vai tomar uma decisão, a gente vai a gente vai formular uma hipótese, né? A gente vai desenhar uma experiência, vai implementar essa experiência, vai coletar os dados, e aí a gente vai ver se a nossa hipótese estava certa ou estava errada, né? E eu acho que isso é uma coisa muito legal, até porque é muito importante. Isso, na verdade, é o método científico, né? No final das contas, acho que de mais e mais uma capacidade básica de trabalho com o método científico vai ser importante para todo mundo, né? Não quer dizer que todo mundo vai ser cientista, não, a maior parte não vai ser, mas você entender essa coisa básica, né? De, bom, eu acho que pode ser A ou B, vamos fazer uma experiência que pode ser que mostre para a gente se é A ou B, e vamos coletar os dados e a gente vai ver se os dados vão dizer que é A ou B, né? E eu acho que isso é são coisas que podem ser feitas, eu acho que com poucos recursos até. E com relação ao profissional, como é que o profissional pode se preparar para ser competitivo no mercado cada vez mais impactado por inteligência artificial? Claro, assim, de volta àquilo que eu falei, eu acho que tem aquele filme muito legal sobre as hidden figures, né, das mulheres da NASA, né, que faziam os cálculos e depois a NASA começou a adotar um computador e aí uma das líderes do grupo, que eram as calculistas, né, que faziam os cálculos à mão, basicamente, ou com a calculadora, ela vê aquele momento como um momento de aprender a coisa nova, né, ao invés de rejeitar, ao invés de... Ela vê aquele momento como, bom, se esse é o novo formato, eu vou aprender a fazer isso. Então eu acho que todo mundo eu acho que esse é o tipo de atitude, né? Bom, pessoal, eu posso aqui ficar pedindo para a pessoa pedir os dados, pegar os dados para mim, ou eu posso sentar e ver, escuta, me dá um livro, como que eu posso fazer para fazer isso eu mesmo, né? Para pegar os dados eu mesmo, né? Qual é a ferramenta que você usa? E essas ferramentas estão ficando cada vez mais acessíveis, né? E elas não necessitam um certo tipo de formação acadêmica, etc. Você pode utilizar, estão se tornando cada vez mais acessíveis. Dentro de empresas como Facebook, Google e outras, o objetivo é que todo mundo vai estar fazendo isso, né? Então, acho que abraçar isso, procurar um caminho para começar a aprender e começar a usar. Obrigada, Vicente. Obrigado, Margarida. Obrigada ao pessoal do Cubo, pessoal de casa. Muito obrigada. Olha a Cíntia lá, nossa membro, Bay Brasília. Obrigada pela presença e obrigada pela participação de todos online. Esse material vai estar disponível. E gostaria também de agradecer a todos os corporate members do Bay Brasil, nossos parceiros, o pessoal do Cubo, claro, que se juntou aí com a gente nessa sessão, e em especial também o pessoal do Grupo SEB, que está apoiando o nosso Tete a Tech. Muito obrigada a todos, até o próximo. Obrigado, boa noite.